7 dicas para você falar em público de uma forma que você ganhe reconhecimento, sinta-se satisfeito e que você contribua ricamente na vida da audiência que está ali te assistindo. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E o tema de hoje, falar em público. Mais especificamente, 7 dicas, 7 estratégias de oratória para você mandar ver benzaço quando você estiver diante de qualquer público. E as dicas que eu vou passar para você servem tanto para o universo corporativo, para o universo estudantil, para a área acadêmica, serve para o universo religioso, não importa a situação, aonde você for falar em público, essas técnicas vão te ajudar. Dica número 1. Falar em público é um privilégio. Foque no privilégio e não no sofrimento. Algumas pessoas consideram falar em público um sofrimento e ela já começa a sofrer por antecipação quando ela recebe o convite ou o comunicado que ela terá que se apresentar. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu, e se me der branca? Ai, meu Deus do céu, e se alguém fizer alguma pergunta? Calma. Foque no privilégio. Falar em público é uma grande oportunidade para você contribuir na vida das pessoas e para você ganhar o reconhecimento que você deseja. Sim, falar em público traz mais visibilidade, mostra para as outras pessoas o profissional que você é e contribui na vida das outras pessoas, seja do seu time, seja das pessoas que estão diante de você te assistindo, em qualquer contexto. Então, foque no privilégio e não no sofrimento. Técnica número 2. Antes de preparar o que você vai falar, pesquise sobre o lugar, pesquise sobre a audiência que vai te ouvir. É muito importante você saber qual é a estrutura física para você, inclusive, saber, puxa, vou usar uma dinâmica, vou usar a cena de um filme. Não dá para usar a cena de filme porque é um ambiente aberto, não tem luminosidade para isso, não dá nem para usar um data show, um slide. Ok, então saiba do ambiente e saiba também do público. O público, ele vai definir muito do caminho que você vai seguir ao se apresentar. Que tipos de exemplo você vai dar, se você vai usar recursos extras ou não, que tipos de recursos você vai utilizar. Por exemplo, no meu curso Efeitual Apresentação, que é onde eu ensino como uma pessoa dá palestras e treinamentos de forma uau, deixando a audiência com aquele gosto de querer mais, deixando o público conectado com você do início ao fim, uma das técnicas que eu ensino é a utilização de recursos com criatividade. Agora, para você utilizar recursos com criatividade, você precisa saber qual é o público, porque não adianta você usar um recurso que você pensa, uau, vai arrasar, se aquele recurso não conecta com aquele público em específico. Exemplo, eu ministro workshop de oratória em várias empresas e em um projeto social que eu contribuo de uma ONG chamada JCI. É um projeto lindo chamado Oratória nas Escolas. O mesmo treinamento que eu ministro dentro do ambiente corporativo para gerentes, coordenadores, eu ministro para adolescentes que estão no 9º ano da escola. Só que o jeito que eu vou falar, a música que eu vou utilizar, a roupa que eu utilizo para dar esse workshop para os adolescentes ou para dar esse treinamento dentro das empresas é completamente diferente. Então, saiba qual é o público e qual é o lugar que você irá se apresentar. Técnica número 3. Pratique muito e prepare-se antes. Algumas pessoas, elas treinam, elas se preparam negativamente. Elas ficam dando comandos negativos para o seu cérebro, dizendo, ai meu Deus do céu, eu não posso ficar nervoso, eu não posso ficar nervoso, eu não posso ficar nervoso. Se você dá um comando negativo para o seu cérebro, não vai funcionar. Exemplo, se eu falar para você agora, não pensa num Fusca branco. Que carro você pensou? Num Fusca branco. O nosso cérebro, ele não entende a palavra não. Então, se eu falo para você, não pensa no Fusca branco, você tira o não, fica com o resto da frase, pensa num Fusca branco. Se você fica falando para você mesmo, eu não vou ficar nervoso, eu não vou ficar nervoso, eu não vou ficar nervoso, ou eu não sei se já aconteceu com você de estar numa situação que você não podia rir, era uma situação séria, e aí você quer rir, a pessoa olha do seu lado, ela quer rir junto com você, e aí você fala para você, eu não posso rir, eu não posso rir. Quanto mais você fala para você, eu não posso rir, eu não posso rir, o que acontece? Mais vontade de rir vai dar em você. Já aconteceu isso com você? Deixa aqui para mim nos comentários, eu já passei por isso, ou hashtag rir.
eu vou saber a resposta que você está compartilhando aqui comigo. Então não adianta você dar um comando negativo para o seu cérebro, eu não vou ficar nervoso. Você precisa se preparar, você precisa treinar, sim, mas você precisa treinar estrategicamente de forma inteligente. Então o que você vai fazer para se preparar? Prepare-se emocionalmente, dando comandos positivos para o seu cérebro. Se você não vai ficar nervoso, você vai ficar o quê? Outro ponto importante é que o nosso cérebro ele aprende por repetição. É igual dirigir. No começo você tem que pensar para fazer. Depois você dirige tanto que fica automático. Então treine, prepare-se muito, porque a hora que você chegar diante do público, você vai arrasar. Dica número 4. Cuide da sua aparência. A primeira coisa que as pessoas vão se comunicar com você será sim através da sua casca. Gi, quer dizer que a minha casca, a minha aparência, ela é mais importante do que o meu eu? Não, não é. Mas é a primeira coisa que as pessoas irão se comunicar. E tem uma pesquisa da psicologia que diz que nós somos julgados em menos de 3 segundos pela nossa imagem. Então, cuide da sua imagem. Lembra? A dica do público vale a pena aqui. Para que público você vai falar? Busque uma imagem condizente com aquele público, com aquele lugar, mas também, obviamente, com o seu eu. Não estou dizendo para você vestir uma roupa que vai agradar aquele público, por exemplo, mas que não tem nada a ver com você. Eu me lembro de um treinamento que eu fiz, a gente dentro da empresa que eu tenho, que é a Acordar Desenvolvimento Humano, a gente faz muito treinamento chamado de team building, que são treinamentos indoor e outdoor. Então a gente faz toda uma preparação comportamental, ligada às emoções também dentro da sala, por exemplo, num hotel, e atividades ao ar livre. Quando a gente vai para outdoor. Quando a gente vai para essas atividades outdoor, que é um treinamento nesse estilo, não adianta eu ir de taillé ou de terninho, blazer, como eu tô aqui agora, um sapato de salto. Não, nós vamos de camiseta, de tênis, no máximo uma sapatilha baixinha. Então, qual é o contexto que você vai falar? É a imagem que você vai cuidar. Agora, cuidar da imagem é sim muito importante. Dica número 5. Vai se apresentar? Chega antes. Chegue bem antes, se possível, porque imprevisto sempre acontece. Pode ser imprevisto com os recursos audiovisuais, então se você chegou antes, você treinou tudo, você passou os seus slides, viu se eles não saíram da formatação que você criou. Inclusive, usar slide é um conteúdo muito importante. Tem um outro episódio que eu falei sobre isso. Pesquisa no meu canal do YouTube ou no meu podcast para você ter acesso a tudo isso. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, inscreva-se. Clica no sininho que fica do lado, porque toda vez que eu publicar um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar em primeira mão. E o podcast, faça a assinatura do podcast, ela é gratuita para você, porque você tem todo acesso a esse conteúdo quando você estiver offline. Sei lá, você está viajando, ou você está num lugar que você está esperando por muito tempo. Liga o fone e fica se desenvolvendo, faz o download de todo o conteúdo aí no seu celular, no seu tablet e aproveita para se desenvolver quando você estiver offline também. Então tem outros vídeos que eu falei também sobre como montar slides, dei várias dicas dentro do Efeitual Apresentação, também tem mais conteúdo sobre isso, eu mostro como fazer, como usar imagens. Usar slides é algo que super agrega na sua apresentação. Agora é muito comum a pessoa montar todos os seus slides, chegar lá na hora e não abrir, travar, perder toda a formatação que a pessoa fez e aí ela se desespera, porque está em cima da hora para a apresentação dela. Então, quando você chega cedo, se tem esse tipo de imprevisto, você mantém a tranquilidade e resolve tudo. E controle emocional para falar em público é uma chave fundamental. Técnica número 6. Dependendo do tempo da sua apresentação, faça uma pausa. Essa pausa, necessariamente, não precisa ser um coffee break, aquele momento que a pessoa vai sair, comer um lanchinho. Pode ser uma pausa para ela simplesmente mudar a postura dela. Você coloca uma música diferente, ela se movimenta, você dá um comando para todo mundo trocar de lugar na sala. Tem várias técnicas que você pode utilizar. Agora, a pausa é importante porque a pessoa aprende muito por emoção. Então, se você fica muito tempo numa mesma posição, do mesmo jeito, se a sua apresentação não for dinâmica, inclusive, a pessoa ela vai, sabe, meio que deitando na cadeira. E aí ela não vai prestar atenção em nada do que você está falando, não vai gerar transformação e a sua imagem muito provavelmente vai ser prejudicada por conta disso. Dica número 7. Esqueça a perfeição e esteja preparado para o inesperado. Uma apresentação perfeitinha
perfeitinho, perfeitinho, não deu um branco, não gaguejou, não aconteceu um imprevisto, nada assim foi perfeito. É chato. Sabe aquele tipo de apresentador muito perfeito? Não é legal. A pessoa vai se conectar quando você, quando você for autêntico. Sim, é importante se preparar, sim, é importante treinar, é importante você estar no controle das suas emoções, é importante você entregar o melhor para aquele público, mas esteja aberto e preparado para o inesperado. Então, se alguém fez uma pergunta no meio da sua apresentação e você não estava preparado para essa pergunta, saiba lidar com isso para engrandecer a sua apresentação e não para te desestruturar no meio do trajeto todo. Aí, 7 dicas para você falar em público, técnicas de oratória. Eu sou apaixonada por ajudar as pessoas a desenvolverem essa competência. É uma competência-chave que diferencia o profissional no mercado de trabalho e que faz você ter mais reconhecimento, mais crescimento e ainda se sentir mais satisfeito. Pegue essas 7 dicas, entre em ação, faça apresentações impactantes que tenham um efeito uau. Agora, para você fazer tudo isso, você tem que estar muito atento a 7 erros que pode fazer com que uma pessoa trave, congele quando ela estiver falando em público. E eu escrevi um livro digital gratuito exatamente sobre esse tema. Aqui na descrição desse episódio de hoje eu vou deixar o link para você fazer o download. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai enriquecer ainda mais no que eu contribuí com você aqui hoje. Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!